Agora nós vamos falar um pouco sobre os programas multissetoriais integrados. Já em algum momento falei para você que a CAF vem trabalhando de forma multissetorial nos entes federativos, estados e municípios. Bem, a partir daí, como que isso funciona? Então, essa multissetorialidade e essa integralidade, ela vem da necessidade de você ter um resultado mais efetivo nesses estados, nesses municípios, nesses territórios, como podemos chamar. Então, a ideia é você ver, ter uma visão aérea dessa situação, problema, e identificar quais são as atividades, quais são os projetos, quais são as obras, as ações mais interessantes para que você dê um tratamento adequado, ao mesmo tempo, em vários setores, e ter um ganho qualitativo e holístico desse processo. Então, os programas multissetoriais integrados, eles se somam. Então, eu posso ter a área de mobilidade urbana, junto com o setor saneamento, também com programas de saúde. Eu posso ter uma reurbanização de bairro entre educação, saúde, segurança, mobilidade urbana, saneamento, macrodrenagem, água e esgoto. Então, todas essas ações podem compor e compõem 90% da nossa carteira, principalmente em municípios. O que é muito importante levar em consideração é que essas operações de crédito, esses projetos e programas multissetoriais, eles também arrecadam muito trabalho em nível de gestão, porque a multissetorialidade cria várias frentes e as secretarias estão aí à disposição porque elas são estruturadas em estado e município por setor. Então eu tenho o setor saúde, setor educação, setor transporte, e todas essas pessoas são coautores desse projeto, dessa operação. E a gestão do programa tem que ser um maestro de todos esses instrumentos. E isso é muito difícil, principalmente se não tiver uma estrutura hierárquica que dê a esse senhor, a essa gestão, capacidade de tomar decisões frente aos demais secretários. Então isso é importante, por isso que os instrumentos de gestão são importantes, né? Os formais e os informais, o planejamento estratégico, todos os sistemas e softwares que ajudam a você coordenar essas ações no seu tempo, nos seus cronogramas, cada um no seu ambiente propício, porque são diferentes, têm características diferentes. Então, para isso, se desenvolveu várias técnicas, né? Então, você tem indicadores de resultado e impacto que ajuda você começar a mensurar e trabalhar essas ações para chegar a ter algum alimento a esses indicadores de resultado e impacto, ou seja, você verificar se realmente aquilo se efetivou. Uma matriz de responsabilidade, saber quem faz o quê e quando. Isso também é muito importante. A formação da unidade de gerenciamento. É importante que a prefeitura ou o estado tenha um grupo de pessoas dedicadas a essa operação. Quanto mais sofisticada, quanto mais detalhada, quanto mais facetada, mais difícil. Então, é necessário ter profissionais, tempo integral, dedicação exclusiva para poder administrar tanto o empréstimo como as obrigações e os direitos previstos por lá, assim como as obras na rua, né? Por isso que a gente fala, como é que a gente vai trabalhar isso? Então, é importante que tenha essa unidade de gerenciamento e ela seja composta por profissionais que possam responder por isso. Engenheiros, ambientalistas, sociólogos, cada um pode responder por uma parte. A supervisão de obra é importantíssimo, ter auditoria sobre essas ações também é muito importante estar. E você tem várias atividades de controle financeiras e contábeis, além da parte técnica, ambiental e social. Como é que eu organizo tudo isso? Como é que vai ficar na cabeça de cada um? A gente tem um manual. O manual operativo, ele vai fazer o quê? Ele vai exatamente lhe dar, o operacional, ele vai lhe dar um guia, é a Bíblia. Lá vai estar escrito passo a passo do que tem que ser feito. Então você não vai ficar dependendo de pessoas, mas sim, claro, de um profissional adequado é o ideal. Mas se por acaso, na falta de entre um e o outro, ou que chega o novato, ele vai ao manual e o manual tem todos os procedimentos para isso. Também é um instrumento de gestão.
que é interessante, e também ele emite relatórios gerenciais que você pode prestar conta junto tanto à comunidade como aos gestores. Nesse processo, como já falei, é importante porque os desembolsos e a prestação de contas, tanto do financiamento como da contrapartida, porque toda operação tem um recurso financiado pela agência e parte do recurso, geralmente 20% do programa é custeado com recursos próprios, ou seja, contrapartida do Estado ou do município. Esses recursos, eles têm 5 anos movimentando contas em que isso tem que ser verificado. Os desembolsos são os recursos que a CAF desembolsa para o cliente. A prestação de conta deles requer alguns critérios, e esses critérios também estão no manual. Da mesma forma como a apresentação da contrapartida requer um fluxo de documentos que também deve estar definidos no manual. Então, o manual, como eu disse antes, é a Bíblia de onde você vai seguir, se orientar para poder ter uma gestão mais efetiva. Esses instrumentos são ferramentas, mas não resolvem tudo. Tem que ter a unidade formada com profissionais capazes para que eles possam, com essas ferramentas, juntos, dar essa gestão desejada, qualificada. Outros instrumentos, ou procedimentos, ou métodos que também somam e ajudam são alguns serviços, como, por exemplo, a supervisão de obra ambiental e social. Essa supervisão ela é geralmente feita por terceiros, ou seja, uma empresa alheia à estrutura do Estado, da Prefeitura, de uma forma mais independente, onde ela vai poder exatamente reportar o que está sendo feito pela empresa que foi contratada para elaborar uma obra ou fornecer um equipamento ou um serviço. Então, são os olhos da Prefeitura dentro da obra. Isso é super importante porque também traz insumo para a gestão. As missões de acompanhamento. A CAF faz periodicamente missões, visitas de acompanhamento a essas obras, a esses serviços, esses equipamentos que são financiados pela CAF. Nessas visitas também os nossos especialistas conhecem, vão em loco, percebem o que está bem, o que não está bem e têm a oportunidade de tomar medidas mitigadoras ou adaptadoras, dependendo da necessidade, ou simplesmente contestar que está tudo bem e aí a obra continua 100%. Os relatórios periódicos, que são cobrados formalmente através dos contratos, eles também ajudam muito, porque eles acumulam as informações semestrais. Então, você tem uma visão um pouco mais completa do semestre, do que foi acontecido ali. Mais uma vez, eu repito, são instrumentos, são ferramentas, são métodos, são missões, visitas técnicas que vão somando cada vez mais informações para que esse gerenciamento ele consiga esse fluxo satisfatório. A gente tem a auditoria externa, é uma obrigação contratual, também esse auditor vai ver o que está sendo feito por todo esse pessoal e se realmente eles estão cumprindo o contrato, a satisfação da CAF. A avaliação de meio termo, isso só acontece quando você está naquele período de execução e a coisa não está andando e você já chegou na metade do período de carência e o projeto não aparece, as obras não se concluem, tem problemas de apropriação, tem problema de prestação de conta, não consegue faturar, a empresa falha, ou seja, existem vários aspectos que podem engessar ou podem prejudicar a execução desse programa ou desse projeto, nessa operação de crédito. Então, o que é que acontece? Se para e se faz uma avaliação de meio termo para saber se segue naquele caminho ou redesenha a operação. Por fim, a gente tem a missão de encerramento. O que é isso? É a última visita com relação às operações, às ações, os equipamentos e serviços daquela operação de crédito que foi objeto desse empréstimo. Então, uma vez faz um checklist, tudo está executado, está tudo bem, a CAF dá um parecer de sua satisfação e de 100%, de 100%, e ele fica como encerrado. A partir daí, a gente faz uma avaliação de impacto. Geralmente, essa avaliação de impacto, ela é terceirizada e ela se realiza 1 ano ou 2 anos depois do encerramento. Exatamente para verificar a efetividade dessa operação.
Então, foi feito um trabalho de 5 anos, de várias obras em um estado, em um município, e afinal, isso realmente culminou em um desenvolvimento, melhorou a vida das pessoas, melhorou a situação daquele setor de água, de energia, de mobilidade social. Essa é a ideia da missão de avaliação de impacto.